nós temos que agradecer porque para Deus se manifestar de forma clara e incontestável para todos nós, Ele precisa de ter alguém na terra com dons especiais. Por que isso? Deus não pode dar a qualquer um, a qualquer pessoa, o poder de ver e de receber revelações. Porque para isso acontecer, a pessoa precisa ter uma mente forte, um espírito muito forte e corajoso e ser muito fiel na transmissão das ordens de Deus. E nem todo mundo tem esta facilidade. Prova disso está na palavra da doutrina, quando Jesus fala a parábola dos 10 talentos. Ele diz que o Senhor saiu a viajar e ele resolveu, ao sair para viajar, distribuir entre os seus servos os seus bens. A um ele deu 5 talentos de ouro, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. E Jesus disse: a cada um ele deu segundo a sua capacidade. Um teve capacidade para receber 5, outro 2, outro 1. Mas na volta, ao acertar conta, o que recebeu 5 trabalhou e conquistou mais 5. E Deus disse a ele, o Senhor disse a ele: muito bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra em gozo da herança do teu Senhor. Aí veio outro que recebeu só 2, 3 a menos, e disse: Senhor, com esses 2 que o Senhor me deu, eu trabalhei e consegui mais 2. Bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra em gozo na herança do teu Senhor. Alguém pode dizer: mas como? O que recebeu 5 produziu 5, o outro só 2 a mais. Só que o que recebeu, granjeou 2, recebeu também menos. E dentro daquilo que recebeu, ele produziu o dobro. Todos 2. E por isso receberam a aprovação e o direito. E aquele que recebeu só 1, achou que estava bom, que não precisava fazer nada, enterrou. E o que disse o Senhor? Mau e negligente servo, se sabias que eu colhi onde não semeei, por que não deu o meu talento aos banqueiros e agora eu recebia com juro? Tira o que ele tem e dá o que tem mais, porque aquele que mais tem, ainda mais lhe será dado, e o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que o nosso querido Primaz, neste boletim, ao falar sobre o batismo, ele mostra que aquele que vai se batizar tem que fazer o voto do batismo e tem que participar do batismo com o desejo ardente de ser fiel sempre. E não só se quem vai agora se batizar precisa ser fiel sempre, quem já batizou? E quem já batizou que cansou? Que desanimou? Muitas vezes se tornando incrédulo, duvidando do poder de Deus. Por quê? Porque fez o que o terceiro fez, enterrou. Achou que aquilo que tinha já era o suficiente. Eu tendo direito, eu vivendo assim, só assim, eu já posso entrar para o céu, nem que seja por misericórdia. Só que esquece-se que a corrupção, que a maldade, que o mal não assiste à nossa vitória de braços cruzados. Ele luta, ele tenta, ele faz tudo para destruir aqueles que creem. Então, quando a pessoa se conforma com um pouquinho, ele corre um grande risco de perder tudo. Por isso que existem pessoas no meio da igreja que chegam aqui
e depois fazem isso. Cai. Perece. Perde totalmente a fé. Porque permitiu que a semente do joio seja semeada no seu espírito. Jesus também falou neste exemplo numa parábola, dizendo que o Senhor saiu no seu campo a semear e semeou a boa semente. Mas passados uns tempos, os seus servos foram olhar e disseram: mas Senhor, o Senhor só semeou a boa semente porque o joio nasceu no meio do trigo. Foi o inimigo. Então vamos lá arrancá-lo. Não, deixa que ambos cresçam juntos e produzam frutos. Para que não aconteça que vocês tirem um trigo, porque as plantas são muito semelhantes. Só após a produção dos frutos é que se pode ver. Então, se uma pessoa perde a fé, é muito fácil de ver. As suas atitudes mudam, o seu comportamento é outro. E é por isso que o irmão Aldo pede que nós, que já somos batizados, e os que irão se batizar, que se batizem com o desejo de ser fiel sempre. Porque o que é o batismo? É uma confissão pública de fé e o desejo ardente que a pessoa precisa ter de servir a Deus, não só naquela época, mas sempre, até o fim da sua vida na terra. Por isso é que nesta igreja se faz um voto: prometo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Santa Vó Rosa, o Consolador, deixar do pecado, de todo o mal, para seguir a Jesus e obedecer a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Ninguém é obrigado a prometer, mas quem promete pode ser cobrado se não cumprir. Por isso que Jesus falou, e o irmão Aldo cita aqui, depois eu vou ler o texto na íntegra. Por isso que Jesus, no livro de Apocalipse, nas revelações que ele deu a São João, ele disse assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." O que é a vida? O que é a coroa da vida? É a unção do Espírito de Deus que é dado ao nosso espírito, para que nós possamos perceber, no momento em que nós nos entregamos ao nosso Deus, a diferença do antes e o depois. Quando Deus perdoa os nossos pecados, quando nós os entregamos a Ele, Ele purifica a nossa alma e dá a vida, que é uma unção do Espírito de Deus. Se nós soubermos conservar esta vida, ela vai se multiplicando no nosso interior. E então é como o coral cantou no início, o primeiro hino que eles cantaram: a boa semente cai em terra boa. Quando ela cai no meio de espinho, ela até brota, cresce, mas por não ter raiz ela seca. É o que abriu o coração para a semente do joio ser lançada. O que é a semente do joio? A dúvida, a incredulidade, a falta de fé, o medo. São vários sentimentos que, quando dominam o nosso espírito, vai anulando a nossa fé, a nossa confiança na doutrina, nas revelações dos céus. Vai anulando. Muitas pessoas começam a deixar de obedecer a disciplina. Os homens com penteados esquisitos, as mulheres encurtando a saia, aumentando o decote, passando muita maquiagem em excesso. Será que uma pessoa assim está sendo inteiramente, não estou dizendo que não é fiel, porque se não fosse fiel não tinha aguentado ficar aqui mais tempo, mas será que é inteiramente fiel a ponto de merecer
a coroa da vida? Cada um examine a sua situação e pense nisso. A coroa da vida é dada para o vitorioso. O que quer dizer vencedor? Separe em duas partes essa palavra. Vence o quê? A dor. Perdedor é aquele que perde para a dor. O mal luta contra nós e muitas vezes causa embaraços na nossa vida usando outras pessoas. E se eu não tenho uma fé firme, eu perco para a dor que eu sinto na hora que a luta surge na minha frente. Irmãos, eu posso afirmar para os irmãos, há 5 anos atrás eu passei uma dificuldade muito grande. Eu cheguei a pensar que ia morrer. E um dia pedi para a Santa Avó que ela me desse paciência e coragem, porque eu não podia me afastar dela. Eu fiquei 1 ano na cama. Mal conseguia ir algumas vezes na igreja. Eu sei que alguns irmãos que estão aqui hoje me viram naquele estado. E um dia o irmão Aldo olhou bem para mim e disse: eu estava mal, eu não aguentava ficar em pé. Ele disse para mim, antes ele sempre disse, eu vou pedir para a avó, eu vou pedir para a avó. Desde novembro de 2007 até julho de 2008. Quando foi mais ou menos nesta época, finalzinho de julho, começo de agosto, eu tive a oportunidade de falar com ele. Ele perguntou como eu estava, eu expliquei e disse: o médico não sabe mais o que fazer. Ele já disse que vai parar o tratamento porque ele tem medo que eu não aguente. E eu pedi para ele não parar. Aí o irmão Aldo olhou bem nos meus olhos e disse para mim: mas você vai ficar bom. 3 meses depois, eu sarei. E foi tão rápido que o médico dizia: não é possível. Não é possível. Como é que você sarou tão depressa assim? Porque no reino do céu tudo tem sua hora e seu tempo. Cada um de nós tem a sua luta, tem o seu problema, tem a sua dificuldade e precisa ser vencedor. E 5 anos depois eu estou aqui. E quem olha para mim não diz que eu passei o que eu passei, nem a idade que eu tenho. Exatamente porque no reino do céu tudo tem sua hora e seu tempo. Nós precisamos aprender a vencer. Vencer a dor, vencer a luta, vencer as dificuldades. E conservarmos a vida do céu para o nosso espírito. Para que a boa semente a cada dia brote, produza frutos. E nós possamos ajudar a Santa Avó Rosa. Ajudar ao nosso Deus. Ser uma flor viva, forte, como o coro cantou, para podermos fazer parte do jardim de Deus. Lá não tem flor murcha. A flor murcha não pode ficar, ou ela revive, ou ela morre. Por isso que Deus cuida da nossa alma com todo carinho. E aquele que se batiza precisa entender isso. E quem já é batizado precisa pensar: eu preciso conservar o que eu recebi. O batismo, Jesus instituiu exatamente para isso. Quando ele foi se batizar, ele não disse a São João: eu quero perdão dos meus pecados, porque ele não tinha. E São João não queria batizá-lo, porque disse: eu é que preciso ser batizado por ti. Porque São João mostrava aos que o seguiam que o que vinha atrás dele era muito maior do que ele. Ia batizar com o Espírito Santo, ia perdoar os pecados e purificar a alma e dar vida ao Espírito. E no entanto, quando ele disse a São João:
que queria se batizar e São João não queria, ele disse: deixa isso por agora, porque convém que se cumpra em mim a justiça do meu Pai. E ele entrou na água e foi batizado por São João, para instituir para nós como exemplo, porque Jesus sempre nos ensinou através do seu exemplo, e ele exigiu isso da Santa Vó Rosa. Foi por isso que ela chegou a ser o outro consolador, e tem exigido isso do irmão Aldo, e ele tem pago preço muito caro para poder dar continuidade e conservar a igreja do jeito que a Santa Vó Rosa precisa, mesmo tendo tanta dificuldade, porque até a lei do nosso país muitas vezes conspira contra nós, porque a própria lei do país proibiu terminantemente qualquer organização religiosa de proibir a entrada de alguém na igreja. Ainda agora, uma pessoa que foi excomungada de uma igreja entrou na justiça e vai ganhar, porque os legisladores do Brasil, até não digo que eles tiveram uma ideia, eles dizem que uma pessoa que procura uma igreja, ele procura para ter alívio, para receber uma graça, então ele tem boa intenção, não deve ser proibido de entrar. A intenção não foi má, foi? Não foi. Independente da disciplina da igreja. E muitas pessoas injustamente dizem que o irmão Aldo abriu mão de tudo, e não. Ele tem colocado muitas vezes no boletim que a disciplina e a doutrina foram, e serão para sempre a mesma, que Jesus revelou a Santa Vó Rosa. E revelou a ele também, porque nós temos um livro editado pela nossa igreja chamado Consolador nos Tempos do Fim, que mostra todas as revelações do livro de Apocalipse, que a Santa Vó Rosa mostrou para ele. E a irmã Odete escreveu o livro. Então, irmãos, é preciso que cada um de nós se esforce para obedecer, para valorizar o batismo. E quem se batiza deve ter o propósito de ser fiel sempre, até o fim da sua vida na terra. Eu vim para a igreja mocinho, com muitos adolescentes que estão aqui. Eu tinha só 15 anos. E ainda tenho que caminhar até o fim, tenho que vencer. Porque se em qualquer momento eu me entregar ao pecado, eu perco o que eu já recebi. E perco tudo o que eu fiz. É a lei de Deus, é a justiça divina. Por isso que o irmão Aldo diz: como eu devo fazer para conservar esta vida? Não é fácil, é difícil, eu sei que é difícil. Vejam uma pessoa que luta para ter uma medalha de ouro numa Olimpíada. Ela renuncia quantas coisas da vida para ter um momento. Quem corre 100 metros, 10 segundos para ganhar uma medalha de ouro, subir num pódio, ser homenageado. Quanto que ele renuncia, quanto ele treina. E nós, que vamos ter o direito à eternidade, quanto temos que lutar? E lutar, espiritualmente falando, disse São Mateus no capítulo 25, versículo 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa mente, a mente humana, tem muita dificuldade em entender os mistérios dos céus. O espírito muitas vezes tem facilidade, mas a carne luta contra o pensamento do espírito. E acaba vencendo se o espírito não for forte. Não buscar o alimento dos céus e não buscar o preparo de Deus. Por isso que o irmão Aldo diz que nós precisamos seguir o seu conselho.
e os ensinos de Jesus e tomar muito cuidado para não cometer injustiças. O que é união? Nós só podemos ser unidos se tivermos a mesma qualidade espiritual. A união que Deus quer, e esta união que Jesus veio trazer, quando Ele veio a esta terra com a sua plenitude, Ele trouxe todas as virtudes dos céus para transmitir, para dar oportunidade, não só ao povo de Israel, mas a qualquer criatura em qualquer lugar do mundo que o aceitasse como seu Salvador, para unir a todos como verdadeiros e legítimos filhos de Deus. E esta união só se dá se nós possuirmos a mesma natureza divina. Não existe outra forma de união. E ao herdarmos esta natureza, que é a vida que o irmão Aldo se referiu a respeito do batismo, a coroa da vida, vai nos dando a natureza divina, vai nos tornando semelhantes a Deus. Porque uma pessoa nasce com o espírito perfeito, mas ao ir crescendo, muitas vezes a própria família contamina a criança e ensina mentira e vai desvirtuando. Quantas mães e pais, quando não querem dar uma coisa para a criança, diz acabou e esconde. Depois de meia hora, abre o armário e a criança vê tudo que a mãe disse que não tinha mais lá no armário. O que essa mãe, esse pai, ou esse avô, ou esse tio, ou esse parente ensinou? A criança aprender a mentir, a fingir. E a criança, já repararam que às vezes ela não sabe mentir, mas ela está querendo mentir porque aprendeu? Ela fala assim, faz a arte e depois, não fui eu não fiz. Não é assim? Exatamente porque ela aprendeu. E ela vai aprendendo outras coisas, a malícia, outras coisas. Não é só com a família, na rua, às vezes na escola, os pais passam a ter um trabalho, porque na escola ele vai conviver com todos. E precisa aprender isso. Precisa aprender a conviver com todos sem se deixar contaminar. E para a criança aprender isso, a família tem que cooperar. E a qualidade espiritual da família tem que ser importante na educação de uma criança. E é por isso que o batismo é feito até para os que nasceram na nossa igreja. Já nasceram com espírito de vida, mas durante a vida alguns escorregões levaram ela a perder uma parte pelo menos da natureza. E quando ela se converte, que ela entende a necessidade de se consagrar, ela resolve se batizar. E aí então é quando ela vai se tornar mais semelhante a Deus, vai receber a virtude do Espírito de Deus e vai se unir mais a Deus. O batismo nas águas e a doutrina foi instituída exatamente para isso, para nos aproximar cada vez mais de Deus, nos fazendo ter as qualidades divinas. Exemplo disso é a Santa Vó Rosa. Eu a conheci, eu tive a felicidade de 59 a 70 viver perto da Santa Vó Rosa. Eu sou testemunha do seu amor. Só para os irmãos verem o amor que a Santa Vó Rosa teve por nós, que éramos mocinhos naquela época. E a Jesus, quando foi para estourar a Revolução de 1964, onde o João Goulart foi deposto, a Santa Vó Rosa disse para nós, eu tinha meus 18 anos nessa época, 19, estava para fazer 19, ela disse, eu não vou deixar a minha mocidade ir para a guerra, está para estourar uma guerra, uma revolução, eu não vou deixar, porque dificilmente uma mocidade, uma pessoa que vai para a guerra se salva se ela morre.
Eu não vou deixar. E eu ainda, quando ela disse isso, eu falei, como será que ela não vai deixar? Eu tinha recém servido o exército, eu era um dos primeiros da lista que tinha que ir. E fiquei esperando. Aí, passados uns dias, o bispo, numa reunião de sábado, disse para nós, a partir de hoje, Jesus disse que é para nós orarmos e pedir ao Pai, a Deus, para não deixar acontecer uma guerra. E toda a reunião nós começamos a fazer. Quando foi no dia 31 de março, o João Goulart saiu pela porta dos fundos, as forças armadas entraram pela porta da frente, não saiu um tiro. E saiu no jornal do mundo inteiro. Houve uma tomada de poder sem tiro, sem derramamento de sangue. Isso nunca aconteceu no mundo. E depois disso, vejam agora há pouco tempo, quando estão depostos presidentes dos países lá do Oriente, quantas pessoas já morreram? E por amor a nós que éramos moços naquela época, quantos moços que hoje estão vivos até agora se livraram de ir para a guerra também? Moços que não eram apostólicos, mas que foram abençoados por misericórdia dos que eram. Foi por isso que se cumpriu na vida da Santa Vó Rosa: ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e assentei no trono do meu Pai com ele. E foi isso que Jesus concedeu à Santa Vó Rosa. E o exemplo dela é digno de ser seguido. Por isso que nós precisamos, como eu disse já, vigiar e orar sempre, mas precisamos ser unidos e querer ajudar o nosso irmão, a amar, não querer ver o nosso irmão. Há irmãos, às vezes, que vê um irmão aqui na beirinha do abismo e fala assim, bem feito, ele me fez isso, ele me fez aquilo, ele me fez aquele outro, e se puder dar um empurrãozinho para ele acabar de cair. Não é assim. Porque se eu for culpado da perdição de alguém, eu vou pagar por isso. Jesus disse, é justo e é certo que venha o escândalo, mas ai daquele que promover o escândalo. Melhor seria que amarrasse uma pedra e se jogasse no fundo do mar. A condenação seria menor. O suicida não tem salvação. Então nós temos que lutar para termos humildade, paciência, mansidão, para que o nosso irmão não se ofenda com ele, mesmo que ele nos ofenda por qualquer coisa. Se nós soubermos perdoar, nós vamos quebrar aquela desunião. Porque se alguém me fizer um mal e eu criticar e zombar e reclamar e falar e espalhar para cá e para lá, o que vai acontecer? Eu vou dividir, vou quebrar a união espiritual. Porque uma parte vai dar razão para mim, outra parte vai dar razão para o outro. Nem todo mundo pensa igual. E aí o que aconteceu? Divisão. E não pode haver isso. Nós temos que pensar nessas coisas e lutarmos para promovermos a paz, para promovermos o amor, o perdão. Mesmo dentro de casa, marido e mulher, tem que começar lá. Quantas vezes eu vejo um casal ficar de mal semana, briga, discute, um vira as costas para o outro. Semana. Que exemplo está dando para os filhos, se tiver? Para os vizinhos? É a desunião. A família é a célula máter da igreja, é a célula mãe da igreja. Se na família não houver paz, essa falta de paz é trazida para o meio da igreja. E é por isso que o irmão Aldo quer que todos nós devemos estar unidos numa só fé, num só espírito, numa só doutrina. E precisamos estar ligados pelo fraterno amor, vivendo em paz
e amando-nos mutuamente como irmãos, e seguindo os ensinamentos de Jesus e da Santa Vó Rosa. E devemos assim proceder sempre com humildade, com mansidão no coração, conforme o nosso Deus, o nosso Divino Mestre Jesus ensinou. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. E que os irmãos possam daqui sair muito felizes. Lembrem-se, cada um vai receber segundo o seu mérito. Não sou eu que julgo, mas é o nosso Deus. Mas eu peço com toda a sinceridade que Deus dê muito aos irmãos. Esse é o desejo, para isso eu prometi servir. Então eu tenho que fazer com o desejo de que todos sejam grandemente vitoriosos. Isso é importante, porque alegra a Deus de ver o seu desejo de ser mais perfeito diante dele. Não temos que importar com A, B, C, com ninguém aqui da terra, mas com Deus. Olhar para Ele e querermos nos aproximar dEle. E querermos ser o semeador, não é? E a boa semente também. Porque para eu ser o semeador eu tenho que ter a boa semente aqui, ó, brotada aqui dentro. Não é verdade? Porque eu só posso... Uma fonte só pode matar a sede de alguém se a água for boa. E é isso que a Santa Vó quer que todos nós sejamos, uma fonte de água da vida. Uma água boa, que as pessoas sintam bem perto de nós. Não precisa eu falar, não precisa ninguém falar, mas a própria pessoa vai sentir. Eu tenho certeza. Mais cedo ou mais tarde os irmãos vão ver aquela mensagem do pastor Nilson foi verdade. Olha o que essa pessoa disse para mim hoje. É verdade, irmãos. A Santa Vó, quando precisa de nós, faz as pessoas que estão perto de nós sentir aquilo que nós temos, para poder ajudar a pessoa. Mas nós precisamos desejar muito sermos assim. Muitos mesmo, muito mesmo. E nós iremos vencer, porque ela vai nos dar todo este poder, esta unção. E do nosso interior vai sair a paz, para alegrar o coração do outro que está perto de nós. Às vezes até no trabalho, viu? Pessoa que não nos conhece. Uma supervisora de ensino, quando eu dirigi uma escola com mais de 2.000 alunos, disse para mim: eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim, se eu puder responder. Sabia ela que bucha vinha para mim, não é? Ela falou assim, você tem alguma fé, não tem? Eu falei, por que você pergunta isso? Porque depois que você assumiu a direção, mudou o ambiente da escola. Agora a gente entra aqui e se sente bem. Antes eu entrava aqui e me sentia mal. Faz só 20 dias que você assumiu, eu entrei aqui, comecei a me sentir bem. Aí eu falei da Santa Vó, olha a oportunidade. A Santa Vó fez ela perceber para mim poder falar que eu era pastor da Igreja Apostólica. Falei da Santa Vó. É assim. E eu nunca tinha conversado, porque lá eu era professor, diretor de escola e não pastor, não é? Mas a Santa Vó me ajudou, me ajudou no meu trabalho. E assim ela pode fazer com todos vocês. Todos, indistintamente. Seja no trabalho, em casa, na rua. E nós vamos poder ajudar muitas pessoas. E por tua graça